Boa noite, meus amigos. Satisfação em revê-los. Gustavão, quanto tempo. Bom te ver. Como disse o Quirino, saudações às mulheres, minhas felicitações a todas vocês. Sem vocês nada somos, né? Como ele disse, eu tenho 4 em casa. Eu sei a importância que tem na minha vida, cada uma delas, e na vida de todos nós, homens, né? Que sempre precisaremos de uma mulher ao nosso lado, a nossa mãe Santíssima, nossos irmãos, filhos, enfim. Feliz dia 8 de março. E antes de começar, falando de mulher, eu estava vindo para cá hoje refletindo um pouco. Há um tempo atrás, na Casa do Caminho, em Araçatuba, a gente estava assistindo uma palestra e tem uma amiga que participava até da dirigência da casa, e ela estava indo embora para o exterior, e a gente estava junto assistindo uma exposição, e ela me disse assim, no final, né, ela falou, como existem certas mensagens que tocam a nossa alma, né, que tocam o nosso coração, parece até que foi endereçada para a gente. E aquilo, eu fiquei refletindo hoje, não sei por que me veio isso à mente no caminho, e eu cheguei a uma conclusão que, lendo um livro sobre a Seara de Luz, há um tempo atrás, que explica qual é o trabalho da Casa Espírita bem antes de estarmos aqui, né? Toda a preparação que é realizada pelos espíritos de luz, os espíritos amigos, as barreiras energéticas que são colocadas, a energia fluídica de cura que é distribuída pela casa. E eles sabem exatamente quem tem que estar aqui na noite, quem que será o palestrante, qual o tema será falado. E quais pessoas, quais espíritos precisam de cura, encarnados e desencarnados, que precisam estar aqui para receber esse medicamento. Então, quando nós estamos em casa, às vezes, já aconteceu isso comigo, eu acho que com quase todos aqui, às vezes bate um certo cansaço, uma dor de cabeça, alguma coisa que faz com que pensamos, eu acho que eu não vou hoje ao centro. Eu acho que eu vou ficar na minha casa, semana que vem eu vou, é mais uma exposição, é mais um tratamento. Mas de repente, mesmo com a decisão tomada, a gente muda a nossa percepção, a gente muda de ideia e não sabemos por quê. E vemos a Casa Espírita. E no final, nós recebemos uma mensagem consoladora, ou um passe consolador, um tratamento consolador. E tudo isso acontece, às vezes, da gente pensar que é o nosso livre-arbítrio que fez com que nós tomássemos essa decisão. Também ocorre. Porém, os espíritos de luz e os espíritos amigos, eles vão até nós, nos intuir para que possamos ver. Então, por mais que a gente possa não estar bem naquele dia, se você está aqui hoje, é porque era necessário. Então, a mensagem de hoje é direcionada a vocês, a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, pois sabemos que estamos cercados aqui de espíritos que também estão assistindo. Então eu queria colocar isso porque às vezes a gente vem e a gente fala, nossa, mas eu não estou muito legal, não queria estar aqui hoje. Não, faz uma forcinha, escuta com o coração, porque vai ser muito importante para você. Fora isso, a energia que é transmutada no ambiente, que é essa energia de cura. E por falar em energia, a pergunta do Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 2 dos Elementos Gerais do Universo, Propriedades da Matéria. É uma questão que não é muito simples de explicar. Quer dizer, ela não está colocada de uma forma tão simples, mas ela é simples de entender. Kardec pergunta o seguinte, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Os espíritos dizem que sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Essa matéria elementar, temos que entender que é a matéria primordial do universo.
é a energia que tudo criou. É a energia que Deus utilizou para criar o universo, para transformar nós em seres humanos, a natureza, criar exatamente tudo, os sentimentos, as emoções, tudo transmuta através dessa energia. E Kardec continua: não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, que é a força e o movimento? Olha a visão mais materialista da coisa. Entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e da direção do movimento. Os espíritos respondem: é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar que conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco, um corpo que não tem nada, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Eu não sou professor de biologia nem de química, mas eu sei que esse copo e essa flor artificial, elas são diferentes, nós olhando para elas. Só que aqui dentro, se a gente pegar um microscópio, nós vamos ver moléculas. Moléculas de carbono, moléculas de fósforo, enfim, moléculas de várias, da tabela periódica toda lá, de vários componentes. Só que se a gente pegar e for um pouquinho mais a fundo, nós vamos encontrar os átomos. E nós também somos feitos de átomos. Só que existe um pouquinho mais a fundo dos átomos, que é a energia. Só que essa energia ainda não é energia da força de Deus. Não é a energia que tudo criou, porque essa energia ainda é transmutável. A energia de Deus é a energia que permeia todo o universo. Então, o que ele quer dizer aqui, que até Miramês, que é um espírito de luz, faz um comentário, é que tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos de emoções, nós transmutamos através dessa energia. Quando a gente pensa muito em uma pessoa, eu acho que já aconteceu com todos isso, parece um telefone sem fio, que a gente pensa muito naquela pessoa, e de repente a pessoa aparece pra gente, ou nos liga, ou nos manda uma mensagem. Como que essa mensagem chegou para essa pessoa? Transmissão de pensamento. Como é que é a transmissão de pensamento? Como é que isso ocorre? Energia primordial. Se nós puxarmos no Ocidente, no budismo, ou no hinduísmo, eles vão chamar de Chi, podem chamar de sopro divino, né? Aqui a gente pode chamar de energia fundamental, ou energia primordial, que tudo permeia. Então, quando nós começarmos a entender que todo sentimento, toda emoção que nós permeamos, que nós soltamos, isso vai retornar a nós através dessa energia que está vinculada a tudo. Ok? Tudo certo? Perfeito, então. Estamos no capítulo 14 do Evangelho. Hoje nós vamos falar do último tópico do capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe, é o capítulo. E é um tema muito atual, como sempre, né? Como é incrível o Evangelho, esse Evangelho de Cristo, né? Que todos os temas são atuais. Está acontecendo a todo momento na nossa reforma íntima. Mas esse aqui, em especial, é demais. É uma instrução do Santo Agostinho, tá? Uma instrução dos Espíritos. E todos nós aqui somos filhos. Nem todos somos pais. Mas é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Como que isso acontece? Então, para entender um pouco sobre a ingratidão dos filhos, nós precisamos entender que isso existe. A ingratidão é um efeito, mas as causas estão um pouco mais embaixo. E nós precisamos entender isso. No Evangelho diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Kardec diz que os maiores problemas relacionados ao coração são os mais complexos de se resolver, né?
Então, por aqui a gente percebe que não é tão simples. Mas vamos lá, vamos pensar. Será que os filhos são ingratos ou seus genitores são desleixados? É hoje que nós vamos entender isso aqui. Ou será que é os dois? Depende de caso a caso. Mas para explicar esse processo, nós temos que entender que o ser, quando ele desencarna, ele, ao estar no plano espiritual, o véu do esquecimento que nos é dado por Deus aqui, para que nós não possamos enxergar nossas vidas passadas, lá nos é tirado. E nos é permitido enxergar até certo nível de vidas passadas que tivemos. Então toda a animosidade que sentimos, ódio, rancor, sentimentos bons ou ruins, né, as virtudes, as paixões, tudo vem à tona. Nós precisamos de um tempo de depuração, né, de anos de meditação, de anos de estudo nesse plano espiritual. Lembrando que sempre temos o livre-arbítrio lá também. Podemos estudar, podemos evoluir ou não. Podemos ficar na erraticidade, podemos optar por estacionar. Isso vai de cada ser. Mas a partir do momento que deixamos a luz entrar, que nos aproximamos de Deus sempre através da caridade, pois sem a caridade não há salvação, nós começamos a compreender, é nos dado a chance de compreender a próxima família que reencarnaremos. Então, após anos de enorme esforço para trabalhar essas animosidades dentro do ser, e a gente conseguir visualizar aquele cerne familiar que reencarnaremos, de repente percebemos que são o nosso pai e nossa mãe, talvez, pessoas que tivemos muitos conflitos no passado. Pessoas que tivemos até problemas muito sérios. E às vezes a reação do espírito naquele momento é de dar um passo para trás e congelar. Será que eu consigo? Será que realmente eu vou dar conta disso? De trabalhar com essa pessoa que eu tive tantos problemas? De viver no mesmo lar? De ser filho deles? Pois bem, o espírito aceita retornar. Ele aceita, ele acompanha a criação do corpo, ele acompanha aquela mãe naquela gestação, ele se aproxima da família e ele reencarna. E qual será o seu procedimento com a família escolhida, né? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que ele tomou. Então ele tem a opção de trabalhar aquela animosidade, aquele ódio, aquele rancor, aqueles sentimentos e conciliar e dar um passo na escala evolutiva dele, ou não, ou ele estacionar, continuar com os conflitos com os pais e ficar naquela roda de reencarnação até que ele consiga trabalhar isso. Porque ele não vai conseguir sair dessa roda até que ele trabalhe aquele sentimento que ele sente, até ele trabalhar o perdão principalmente com o pai e com a mãe. Mas, veja bem, a gente tem que entender que esse é o lado do filho. Esse é o lado do filho no momento da reencarnação. Mas e o lado dos genitores? E o lado dos pais? A família, pessoal, é um micro da família cósmica universal. A família é tão importante, talvez ela seja a constituição mais importante que Deus criou. Porque se a gente para pensar, que eu acabei de falar de energia cósmica que tudo criou, e nós somos irmãos universais. Então nós somos uma grande família cósmica. E eles nos inserem dentro de uma família justamente porque a família é o primeiro contato que nós temos com a sociedade. E os nossos pais, os nossos genitores, são nossos primeiros educadores. Por mais que tem pais que acham que quem tem que educar é a escola, né? Mas não é. A escola é responsável, talvez, por uma parte da educação intelectual do seu filho. Por ele aprender matemática, geografia, história, coisas que ele vai precisar para poder participar da vida profissional dele e de conhecimentos gerais. Porém, o conhecimento, o desenvolvimento moral, a educação moral do filho, a responsabilidade são dos pais. A educação vem de berço, já diz o ditado. Os pais são responsáveis por essa condução.
Mas aí vem aquela pergunta, né? Como que o filho olha para o pai e respeita o que o pai faz ou o que ele está dizendo? Nós temos o hábito de falar assim para os filhos: não faça isso, não faça aquilo, você não minta, você seja honesto. Só que a gente mente, só que a gente faz de tudo para furar uma fila, faz de tudo para passar. A gente está entrando na fila do banco, chega alguém ali e fala: nossa, eu vou passar na frente que senão eu estou com pressa. E o filho está visualizando a cada instante as nossas atitudes. Então quando a gente fala para o filho: olha, você toma cuidado com os vícios, com o álcool, com as drogas, com o cigarro, mas a gente faz. Ele vai fazer o quê? Ele vai seguir o nosso exemplo. Ninguém segue, pessoal, palavras. Todos seguem exemplos. Qualquer pessoa é assim. O que você falar, daqui a pouco não vai ter. O que eu estou falando para vocês aqui, pode ser que vocês absorvam. Mas eu também não sou exemplo. Então, o exemplo é o que a gente segue. Engraçado que hoje existem coaches para tudo, né? E não estou aqui criticando, pelo amor de Deus, quem for coach, não me leve a mal. Mas existem coaches que entenderam que o mercado de coach é muito rentável. Então a pessoa, às vezes, que não é assim, nunca foi nada na vida realmente, profissionalmente, ela está dando coach de como arrumar um emprego ou como se dar bem na vida. Uma pessoa focada em coaching em saúde nunca trabalhou com alimentação, toma remédios para emagrecer. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os exemplos que a gente segue. Mas um filho, sempre o maior herói dele vai ser os pais. Sempre vai olhar primeiro para os pais. Correto? O Divaldo, em uma entrevista recente, Divaldo Franco, ele disse que no momento atual que nós estamos passando, talvez seja o mais delicado o relacionamento de pais e filhos. Pela questão da violência, pela questão da conduta sexual, de orientação sexual, pela questão da droga, do tabagismo e do álcool. Esses conflitos de gerações, de conselhos, né, e de atitudes dos pais também. Porque, como eu disse no começo, será que os genitores também não estão desleixados na criação? Os pais têm uma prática, né, eu estou falando do modo geral para a gente entender, mas os pais têm essa prática assim: eu preciso trabalhar, então eu vou suprir a minha falta, a minha ausência, com bens materiais, ou com coisas materiais, vou dizer assim. Então eu dou um celular, um computador, uma viagem, e com certeza o filho fica todo feliz no momento. Só que isso é tão momentâneo, porque quem já quis muito uma coisa e comprou, e daqui uma semana já não está dando mais bola para aquilo. Era o carro do meu sonho, cara. Eu comprei, uma semana, é só um carro. Era a viagem do meu sonho. Beleza, viagem até eu fico quieto que é um investimento. Mas coisas passam e daqui a pouco não tem mais valor pra gente. Então a gente está confundindo o dar com o doar. O doar é eu sentar, escutar meu filho, ver o que ele tem a dizer, quais são as dores, o que ele fez na escola hoje, o que ele precisa de auxílio, de ajuda. Isso é você realmente doar o seu tempo. Ele vai ter uma outra visão com relação a você, com relação a isso. Quando o seu filho tiver uma crise de ansiedade na escola, e ele nunca foi ensinado sobre isso, ele não sabe o que está acontecendo, ele acha que ele está morrendo. E você nunca sentou com ele, em alguns momentos de crise dele, conversou e explicou isso para ele, porque você estava muito ocupado. Então nós temos que mudar um pouco essa mentalidade, para depois lá na frente a gente não colher frutos podres, que nós não gostaríamos. Como diz aqui no Evangelho, desde o berço, a criança manifesta os instintos bons, os maus que traz de sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Isso é a mais pura verdade. Eu tenho as meninas pequenininhas, a gente começa a perceber isso lá com 3 anos, 2 aninhos, a gente já começa a entender que tem origem em orgulho, em egoísmo. Então a vigilância tem que ser muito forte para você trabalhar isso na criança,
Não é fácil, não é simples, mas assim, a missão que nos foi dada foi essa. Bom, continuando aqui, nós colocamos parâmetros para vestimento, para alimentação, para os nossos filhos e para os estudos. Se você não for bem na escola, castigo, você vai ter... Tá ok. Alimentação, você não vai ficar comendo essas porcarias, você vai comer isso, isso e isso, tá? Vestimenta, você não vai usar essa roupa curta? Olha como é que você tá, você vai usar uma roupa adequada. Mas e os parâmetros religiosos? Será que nós estamos deixando os filhos com muita liberdade? Ou até não sabendo nem o que é o Evangelho? Quais são os valores que Cristo nos deixou aqui? Nós temos aqui o Evangelho, mas nós não praticamos. Nós não nos reunimos, não explicamos os valores morais que Cristo nos deixou, que está tudo aqui. Então, qual é o parâmetro religioso que nós estamos dando? Talvez zero. Juntando tudo isso, todos esses detalhes... Ah, e mais um detalhe. As famílias hoje, pelo excesso de informação, que a informação veio, a tecnologia, para nos ajudar, mas esse excesso estão nos deixando doentes. Hoje eu não vejo uma pessoa mais sem celular, por um momento sequer. Ela está lendo um livro, mas ela está preocupada aqui se alguém mandou mensagem no Instagram ou no WhatsApp e ela tem que clicar para dar uma dose de dopamina no cérebro dela, porque daí ela vai ficar... Ai, pronto, é igual tomar um café, né? Tomei um café, agora eu já estou legal. Então a gente está com esse excesso de informação a todo instante, nós não conseguimos mais concentrar numa leitura, num estudo, numa conversa que seja, sem a bendita informação nos atormentando. Então as famílias hoje, que a gente percebe, essas famílias mais modernas, não fazem as 3 refeições à mesa, cada um no seu horário. Almoço, jantar, chega à noite, cada um para o seu quarto, vendo o que cada um quer no seu mundo digital, e não existe mais conversa, diálogo, colocação de problemas, discussões, soluções. E aí as pessoas estão cada vez mais ficando ansiosas, doentes, o cérebro está cada vez mais atrofiando. Então crises mais crises de depressão e ansiedade estão aparecendo devido a isso. Então quando há, por parte dos pais, uma má condução desse ser, unida com os conflitos de vidas passadas, com toda certeza, haverá uma ingratidão muito forte. Quantos a gente já escutou falar, meu filho é um ingrato, eu fiz tudo por ele, e hoje eu estou aqui, ele não me liga, ele não vem na minha casa, ele não quer saber como eu estou, e ainda vai me colocar em qualquer outra instituição, sendo que ele tem condições de eu ficar com ele, enfim, ou que seja, fazer uma visita. Não. Então, o que a pessoa sente? Ingratidão. Mas aí a gente tem que puxar lá e ver se a condução foi bem feita, se realmente aqueles pais se dedicaram ao filho, deram a condução exata para ele. Mas, Léo, eu fiz de tudo pelo meu filho, eu conduzi ele bem, eu expliquei os valores, né? Mas mesmo assim, né, por mais que eu tentei, ele é um ingrato. Ok, não tem problema, a sua parte foi feita. A sua parte foi realizada. O seu conflito interior para com ele, você doou amor a ele. Agora ele retornou em ingratidão. Quem vai ter que passar pelo ciclo vicioso da reencarnação? É ele. Nós somos seres que estamos evoluindo, mas individualmente, de certa forma. Em grupo e individualmente. Então cada um com os seus méritos. E esse parágrafo que eu vou ler agora, pessoal, presta muita atenção, porque é exatamente o que a gente acabou de falar. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximá-lo de Deus. Tal a missão que vós está confiada e cuja recompensa recebereis ser fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão ao seu aperfeiçoamento
e ao seu bem-estar no futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do meu filho confiado à sua guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, ou seja, foi mal conduzido, tereis como castigo vê-los entre os espíritos sofredores, porque ele não irá se desenvolver. Quando de vós dependia que fosse ditoso, então vós mesmos, assediados de remorso, pedirei-vos, seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com amor. Então, essa responsabilidade de criar, olha só o peso de vir a ter uma criança, né? A um ser, a gente gerir um ser no planeta. Porque às vezes é muito simples você pensar um filho. Gente, é um filho, mas a gente não sabe qual é o espírito que está ali. A gente não sabe quais são os conflitos que nós já tivemos com aquele espírito. Então nós temos que estar preparados para isso. Não é simplesmente achar que é um filho bonitinho, tudo bem. É um desenvolvimento espiritual para ambos. Então tem que ter uma mão ali de condução para aquele filho. Tá? Enfim. Falando um pouco sobre laços de família, isso é muito interessante, porque aqui eu vejo assim, eu divido em 3 partes. Essa questão do filho, que reencarna num cerne familiar que ele precisa resolver conflitos com os pais ou com os irmãos. Existe um outro tipo de encarnação, de reencarnação, de um filho que já é evoluído espiritualmente, só que ele vem naquela família para justamente ajudar a adiantar a família. Então ele é um exemplo para aquela família. Fala que olha aquela pessoa, é um exemplo. E, então em todas as famílias existe alguém assim, né? Todas, sem exceção. Vem alguém ali para dar aquele up. E existe também o ser que reencarna, ele é um ser mais atrasado, ele reencarna numa família mais evoluída, porque essa família com bons conselhos, com boas condutas, pode conduzi-lo mais rápido na evolução. Existem essas 2 nuances. Essas 3, né, que eu citei. Bom, o intuito, gente, sempre será alcançar o quê? Tudo que a gente faz com relação à evolução, qualquer tópico do evangelho que nós lermos, que nós estudarmos, a gente vai chegar na mesma conclusão: amar incondicionalmente. Isso é fato. Isso é o objetivo, talvez o propósito da nossa vida. Quando nós atingirmos esse ápice de amar incondicionalmente, nós estaremos talvez aptos a não reencarnar novamente, né? Então, essa é a mensagem, que a gente precisa trabalhar isso nos nossos filhos, como genitores, e também os filhos precisam trabalhar isso, essa questão do perdão com os pais, né? De ter uma harmonização no lar, de tentar ao máximo levar isso da melhor forma. E eu queria fazer assim, para encerrar essa noite, a gente está passando num momento no planeta, eu gosto sempre de trazer para o nosso cotidiano, a vida, os ensinamentos de Cristo, porque às vezes a gente entende que tudo que ele ensinou fica um pouco longe, e não fica. É porque a gente tem que interpretar e trazer para a nossa vivência atual. E agora, no momento que o planeta está passando, esses dias uma pessoa me perguntou assim: vocês espíritas dizem que nós estamos passando por um momento transitório, de um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Mas eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo só o planeta piorar. E naquilo, a hora que ele falou, eu dei uma pensada e eu falei: veja bem, você já mudou de casa? Ele, já, várias vezes. Falei: quando você muda, qual que é o processo da sua mudança? Ele disse: eu encaixoto as coisas, né? Vejo que eu não vou precisar mais, jogo fora, vou na outra casa, faço uma limpeza. Eu falei: perfeito, tá aí, ó. Você não joga coisas fora? Jogo. Coisas que você não está usando mais, não é? Isso.
Quando você chega nessa casa nova, você não precisa limpar ela para você morar? Preciso. Você vai sujar panos, você vai sujar vassouras, rodo, e você vai tirar aquele caldo preto da tua casa para você poder morar. Esse momento que nós estamos passando no planeta é um momento de transição, é um momento de mudança e transformação. Se a gente for ver no Evangelho, na Bíblia, o Apocalipse, nada mais é que uma transmutação, uma transformação, que a gente achava que era o fim do mundo. Pode ser um fim de um ciclo. Só que toda mudança exige uma limpeza, um expurgo. E nós sabemos que, espiritualmente falando, através dos livros espíritas e o que a gente vem estudando, os umbrais estão sendo limpos. Pessoas que estão desencarnando estão se estão alinhadas com a vibração do planeta, ok. Se não estão, partindo para outros planetas primitivos. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós estamos num ponto-chave. Meia-noite vai ser a mudança. Nós estamos a 11h59 da noite. Nós temos 1 minuto para poder começar a agir. E a mudança, a atitude, não é simplesmente se você aceitar. Você tem que começar a aplicar. E a gente costuma dizer que, durante todas as encarnações, nós fomos sendo mutilados por maus sentimentos, por mágoas de passado, por conflitos com outras pessoas. Cada uma gerava um machucado. O Evangelho é o curativo. Só que ele não vai cicatrizar sozinho. A cicatrização dessas feridas tem que partir da gente. A gente precisa tomar as atitudes, começar a mudar pensamentos, transmutar pensamentos, para que a gente consiga atingir o êxito. Passou da hora de a gente agir, mas ainda há tempo. Né? Ainda há tempo. Agora, se a gente está esperando, na próxima reencarnação eu vejo, será que na próxima reencarnação estaremos aqui? Será que nós já não estaremos alinhados com outros orbes? É isso que temos que pensar. Isso aqui não é terrorismo, não é assustar, não é nada disso. É uma reflexão para que vocês possam ir para casa com essa mensagem e refletir se as atitudes estão sendo realizadas, né? Se estão sendo bem feitas, se a conduta realmente está sendo divina, pois somos seres divinos. Beleza? Muito obrigado pela paciência e pela essa noite maravilhosa. Tá? Espero que na próxima estejamos aqui de novo. Muito obrigado.